Nos capítulos anteriores da série Trabalhadores da Luz, capítulos anteriores no final desta mensagem, nós fizemos um relato, mais ou menos cronológico, sobre a história e o desenvolvimento interior das almas dos Trabalhadores da Luz. Essa história pode lhes dar a impressão de que você se desenvolve no tempo, do ponto A para o ponto B, da escuridão para a luz, da ignorância para a sabedoria. E, de uma certa forma, esse é o caso. Mas, neste último capítulo, nós queremos dirigir a sua atenção para uma perspectiva diferente, uma forma diferente de olhar para si mesmos. Uma perspectiva que os eleve para fora do tempo, para fora de uma história particular, e os faça conhecer sua existência atemporal, ou seja, a sua multidimensionalidade. Existe uma parte de vocês que é totalmente independente de espaço e tempo. Esta parte é livre para entrar, a qualquer momento, em qualquer dimensão, ou área de experiência que ela deseje. Ela é livre para escolher entre escuridão e luz, em qualquer momento. Da sua perspectiva terrena, vocês caminham do ponto A para o ponto B, de um modo linear. Por exemplo, vocês atravessam os 4 estágios de desenvolvimento que nós discutimos, passo a passo. No entanto, de uma perspectiva temporal, multidimensional, o seu eu, verdadeiro, não está se desenvolvendo no tempo, ele é aquele que está experienciando o desenvolvimento. O seu eu, verdadeiro, não precisa se desenvolver. Ele admite essa experiência por sua própria livre escolha. Esta escolha é motivada por um conhecimento profundo do enorme valor de se experienciar a dualidade. Da perspectiva do seu ser espiritual e atemporal, vocês são livres, a qualquer momento, para experienciar qualquer ponto da linha entre A e B e Z. Vocês podem ativar qualquer realidade de consciência para si mesmos, a qualquer momento, pois a ideia de que vocês estão presos dentro de um certo estágio de desenvolvimento é, em última análise, apenas uma ilusão. A razão pela qual queremos dirigir a sua atenção para esta perspectiva é que ela pode ajudá-los a transpor as barreiras internas. Pode ajudá-los a penetrar através daquele véu de ilusão, e entrar em contato direto com seu próprio ser de luz. A energia do anjo que você verdadeiramente é, para que vocês compreendam esta perspectiva como um ponto de vista real, a partir do qual vocês podem olhar para si mesmos, nós precisamos discorrer um pouco sobre a noção de tempo. Tempo. No nível mais elevado da unidade, não existe tempo. Este é um nível do Espírito, Deus, existência pura. Vejam o capítulo anterior. Neste nível, não existe nenhum desenvolvimento, nenhum tornar-se, mas apenas ser. No nível mais baixo da unidade, onde a separação é experimentada mais fortemente, emprega-se uma noção de tempo falsa, linear. Com falsa, quero dizer uma noção científica, abstrata de tempo, completamente destituída de subjetividade e conteúdo percebido. Neste sentido, o tempo é uma estrutura objetiva fora de vocês. O tempo é algo colocado sobre as suas experiências como uma moldura externa. Um currículo vitae, por exemplo, que vocês enviam quando estão procurando emprego, geralmente consiste dessa descrição objetiva e linear de fatos. Neste ano, eu fiz isto, naquele ano, eu me formei, em tal escola, etc. Vocês enfatizam o lado externo, visível, das coisas. O lado interno das coisas, a motivação, o significado, a subjetividade, é deixado de fora. Nos níveis energéticos entre a unidade e a separação, o tempo é uma realidade que flutua com as suas experiências. O tempo é uma ideia experimental, uma forma de esculpir a experiência. Nesses níveis, existe tempo, mas ele não é uma coisa independente, ou externa, às suas experiências. Por exemplo, nos planos astrais, onde vocês viajam durante o sono e também depois que morrem, não existe tempo de relógio. O tempo do relógio é a tentativa máxima de desconectar o tempo da subjetividade, isto é, de vocês, e das suas experiências. É uma grande ilusão.
Nos planos astrais, o tempo é o ritmo das suas experiências. Às vezes vocês descansam, agora vocês encontram alguém, depois vocês estudam para si mesmos, etc. Quando um estágio termina e um outro começa, não é determinado pelo tempo do relógio, algo externo, mas pelo seu fluxo interno de sentimentos, por aquilo que parece natural para vocês. Este sentido natural do tempo, ou ritmo, também pode fazer parte da vida na Terra. A subjetividade do tempo, isto é, o fato de que o tempo pode ser experimentado de formas diferentes em várias circunstâncias, é familiar a todos vocês. Vocês dizem que o tempo voa, quando vocês estão se divertindo, enquanto o tempo parece ficar parado quando estão na sala de espera do dentista, ou numa fila no supermercado. Agora, o cético dentro de vocês poderá dizer: o tempo é percebido como vagaroso, quando as circunstâncias experimentadas são negativas, enquanto o tempo parece ir mais rápido quando as circunstâncias são positivas. Mas, o tempo em si, é sempre o mesmo, tic-taqueando, da mesma forma rígida, independente de como vivenciamos as coisas. Esta é a noção de tempo de estrutura objetiva, também chamada noção linear de tempo. Ela se origina de uma abordagem racionalista, científica do tempo. Mas, imaginem que não existissem relógios, nem noite e dia, nem quaisquer influências naturais como o Sol, a Lua e as marés, com as quais se pudesse medir o tempo. Então, vocês só poderiam confiar no seu sentido subjetivo de tempo. Sua medida objetiva de tempo, o relógio, não se baseia realmente em alguma coisa externa. Ela é o produto da mente humana que deseja dividir e classificar. A mente humana extraiu certos tipos de coisas do fenômeno natural da Terra. Mas o tempo em si, independente do fator humano, não existe. É uma ilusão, que é o produto de um tipo de consciência que está presa na crença da separação. O tempo é essencialmente subjetivo. O tempo é uma forma de moldar a experiência de tal forma que vocês possam compreendê-la. Por exemplo, às vezes vocês dizem de alguém: ele é uma alma velha. Vocês realmente estão pensando no número de anos, ou de vidas, dessa pessoa, quando se referem à velhice da sua alma. Ou estão querendo dizer que ela expressa certas qualidades, como sabedoria, equilíbrio, serenidade, mais do que uma certa quantidade de tempo. A referência ao tempo, na expressão alma velha, é realmente uma referência à experiência. O tempo, no sentido completo da palavra, é a dinâmica do vir a ser, no nível interno. Pode ser um conceito útil, enquanto os ajude a articular o ritmo ou fluxo natural das coisas. Mas, quando concebido como uma coisa objetiva, pairando sobre vocês, ele tende a limitá-los e a distraí-los. Vocês não estão limitados a uma determinada linha de tempo. Vocês não são um ser linear. Existem níveis do seu ser que estão fora da estrutura do tempo que vocês estão vivenciando no presente. É para este aspecto de vocês, isto é, para a sua multidimensionalidade, que nós queremos dirigir a sua atenção agora. Multidimensionalidade. De acordo com a noção linear de tempo, você não pode estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Por você, o conceito linear quer dizer o seu corpo, seu cérebro e sua consciência, que de alguma forma, está presa ao seu corpo, cérebro. A ciência ainda não consegue explicar exatamente como o corpo e a consciência estão amarrados, mas ela afirma, geralmente, que a consciência não pode existir sem um corpo físico. De acordo com o conceito completo, subjetivo, de tempo, você está presente onde quer que a sua consciência resida. Onde você está, no tempo e no espaço, é determinado pelo foco da sua consciência e não pela localização do seu corpo. Por exemplo, você está na estação, esperando que o seu trem chegue. Como ainda vai demorar algum tempo, você se senta e fica ali fitando, ou nada, e sem perceber, você entra num estado ligeiramente alterado de consciência. Você está pensando em alguém com quem você esteve conversando ontem.
Você se lembra claramente de toda a conversa e de como você foi afetado por ela. Você revive alguns aspectos da conversa, trazendo-a do seu passado para o seu momento do agora. O que realmente está acontecendo aqui é que você está viajando para o passado e visitando as energias daquele momento outra vez. Suas energias do agora interagem com as energias do passado, possivelmente criando alterações na sua experiência daquele momento, e assim, alterando o passado. Por alterar o passado, nós não queremos dizer que você altera alguns aspectos físicos, mas que você os cobre como uma interpretação ou perspectiva diferente. Entretanto, ao alterar o conteúdo percebido de um certo acontecimento passado, você está, num certo sentido, alterando o acontecimento para você. Apenas pense neste exemplo: você teve uma conversa com alguém que ficou muito ofendido por causa de um comentário seu, que realmente não tinha nenhuma intenção de ser uma crítica. Essa pessoa, com quem você estava falando, começou a destratar você, e logo foi embora. Você, por sua vez, acabou ficando ofendido, sentindo-se mal compreendido, zangado e chocado, ao mesmo tempo. Depois que você chegou em casa, ainda se sentiu aborrecido por algum tempo, mas depois deixou essa questão de lado e teve uma boa noite de sono. No dia seguinte, na estação, você teve que esperar o trem, e então, subitamente, lembrou-se daquela conversa esquisita, onde as coisas acabaram mal de uma forma tão surpreendente. Agora você olha para isso de uma perspectiva diferente, e de repente, você percebe por que o homem se sentiu tão ofendido com seu comentário. Você se lembra de alguns fatos do passado dele, que você tinha simplesmente esquecido antes de ter aquela conversa. Agora você pode ver a reação emocional dele sob uma luz completamente diferente, principalmente como não tendo nada a ver com você. Não era você que estava causando a dor. Você apenas trouxe à tona uma antiga ferida de dentro dele. Esta perspectiva ativa uma resposta emocional diferente dentro de você. Você sente um certo alívio interno, e sim, perdão. Ah, agora eu entendo, pobre sujeito. Nesse momento, você está recriando o passado. Você está cobrindo como uma interpretação diferente dos fatos, que substituem a sua reação inicial. Para ser claro, isto não significa que a reação inicial não aconteceu, mas que as energias de raiva, choque e desentendimento foram transformadas em compreensão e perdão. Aconteceu uma alquimia espiritual, através da interação entre o passado e o presente. Na verdade, os fatos físicos não são tão importantes. É o conteúdo percebido de uma situação, a sua reação energética a ela, que realmente molda a sua vida e a sua realidade. Portanto, podemos dizer corretamente que você pode alterar o seu passado, viajando através do tempo até as energias do passado que ainda precisam de uma resolução. Enquanto você está na estação, conduzindo a sua viagem através do tempo, existe alguma camada da sua consciência que ainda está presente no seu corpo. Você pode perceber, no fundo da sua mente, que suas mãos estão ficando frias ou que algumas crianças estão falando alto atrás de você. A consciência é capaz de se dividir. Ela pode estar em lugares diferentes ao mesmo tempo, o que quer dizer que a consciência pode residir em diferentes realidades energéticas ao mesmo tempo. Este é o significado da multidimensionalidade. Sua consciência não é limitada ao espaço e ao tempo. Embora vocês tenham um acordo básico, durante seu tempo de vida na Terra, de que alguma parte da sua consciência esteja sempre conectada com seu corpo terreno, isso não quer dizer que ela seja limitada a um ponto específico no tempo. Vocês não são limitados pelo passado nem pelo futuro, pois eles não são fixos. Eles são campos líquidos de experiência. Eles são mutáveis e vocês podem interagir com eles a partir do agora. A sua consciência é multidimensional, mesmo quando vocês pensam que estão presos dentro do seu corpo físico.
Vocês conhecem a expressão, ela está presa no passado. Uma pessoa não pode se desapegar do passado e sua consciência está preenchida por experiências e emoções passadas, tais como arrependimento, remorsos ou simplesmente tristeza. Essa pessoa não está aqui. Ela está literalmente no passado. Como no exemplo acima, ela está interagindo com o passado a partir do momento presente, mas não de uma forma liberativa, alquímica. Seu corpo está presente no aqui e agora, mas ela está presa no passado. Para ela, o tempo se mantém parado, enquanto o relógio está tic-taqueando e medindo as semanas e meses que vão passando. Isto é porque ela não se move experimentalmente. Ela não flui com os processos naturais da vida e da experiência. Este é um exemplo de multidimensionalidade. Mesmo quando vocês se limitam a um foco tão estreito de consciência, vocês estão sendo multidimensionais. Com isso, eu quero dizer que multidimensional não é algo que vocês se tornam, mas algo que vocês são. Faz parte da sua natureza, faz parte do seu estado natural de ser. A verdadeira questão é como vocês podem ser multidimensionais de uma forma liberativa e transformadora. Como vocês podem empregar a sua multidimensionalidade de tal modo que possam movimentar-se livremente através das dimensões, sem perderem contato com seu espírito divino. Sendo multidimensionais, a partir de um lugar de sabedoria e consciência. Este é o seu destino espiritual. O seu destino é tornarem-se criadores multidimensionais totalmente conscientes. Ser conscientemente multidimensional significa liberar a ilusão do tempo linear, o que também significa liberar a ideia de que vocês são nada mais do que os seus corpos. Ser conscientemente multidimensional é identificar-se com o Espírito, Deus, presente dentro de vocês, e que é absolutamente livre para penetrar qualquer reino de experiência, igual dimensão, que ele escolher. Ser conscientemente multidimensional é uma parte essencial da realidade da nova Terra. A razão pela qual vocês lutam com o conceito de multidimensionalidade é que vocês pensam em estar em dois lugares ao mesmo tempo de uma forma física. O seu corpo físico não pode estar em dois lugares físicos ao mesmo tempo. No entanto, as dimensões não são lugares físicos, não são pedaços de matéria, por assim dizer. As dimensões são reinos de consciência, esferas de consciência que vivem de acordo com certas leis energéticas. Sua consciência pode participar de diferentes dimensões ao mesmo tempo. Isto acontece agora. Existem realidades do passado, do futuro, dos planos astrais, de vidas passadas, do anjo dentro de vocês, e inclusive outras, que se interceptam, e se encontram dentro de vocês, aqui mesmo, e neste instante. Vocês são multidimensionais agora. Mas, o são, de uma forma consciente? Vocês permitem que as dimensões fluam para dentro e para fora de vocês. Vocês aceitam as energias que elas lhes trazem, e podem reconhecê-las como sendo suas? Vocês interagem, o tempo todo, com outras dimensões das quais fazem parte, mas quando fazem isso de uma forma consciente e acolhedora, vocês realmente transformam essas realidades dimensionais. Ao abraçarem energias presas ou reprimidas daquelas dimensões, trazendo-as para a luz da sua consciência, vocês liberam e integram partes do seu ser e modificam o seu presente. Muitos reinos de consciência se encontram dentro de vocês, e vocês são essencialmente os mestres que escolhem vivenciar qualquer um deles. Vocês são livres para viajar através de qualquer um deles, rápido ou devagar, longe ou perto. Enquanto se identificam com o espírito dentro de si mesmos, vocês se mantêm conscientes de que são livres. Mas quando vocês ficam presos em pensamentos limitadores, como isto não é possível, isto não é permitido, isto não vai dar certo, etc., vocês submergem na ilusão da separação.
Vocês são pegos pela ilusão do tempo linear, a ilusão de que vocês são um corpo, a ilusão de que vocês são separados de Deus. Desta forma, a alma fica temporariamente presa a certos reinos de experiência. Ela se esquece das suas verdadeiras origens, da sua divindade e da sua liberdade. Ser pego, ou ficar preso também é chamado de karma. Desprender-se ou soltar-se, geralmente se processa através de uma série de passos ou estágios que vocês chamam de crescimento interior. Do ponto de vista humano, linear, vocês estão liberando o karma e lentamente transformando a si mesmos, segundo os 4 estágios de desenvolvimento interior que descrevemos na série Trabalhadores da Luz. Entretanto, do ponto de vista do espírito, vocês estão simplesmente saltando de volta para o seu estado natural de percepção divina. Deste ponto de vista, liberar o karma nada mais é do que lembrar-se da sua própria divindade. O seu ser de luz. Muitas dimensões, muitos reinos de consciência se encontram dentro de vocês. E vocês realmente são os mestres, os criadores de todo o campo de dimensões. Vocês são uma estrela com muitos raios, uma consciência de alma com muitas manifestações. Vocês são livres para ativar qualquer realidade que escolham. Se abandonarem a ideia de tempo linear, ou cronologia, vocês se permitirão acreditar que o passado ou o futuro não determinam vocês. Então poderão se sentir no centro de um campo vibrante de dimensões, todas emanando de uma fonte divina, atemporal. Vocês. Imaginem-se no centro de todas estas realidades, no centro de todas estas possibilidades, e em seguida, escolham uma que traga a maior luz para vocês. Escolham o raio mais brilhante, mais amoroso do campo, e então, por um momento, vão para dentro dele, e sintam como é ser esse raio. Este é o seu ser de luz. Esta é a parte de vocês que mais se parece com Deus. Tradicionalmente, os seres mais próximos de Deus são chamados arcanjos. E isso é o que vocês são, nesta dimensão, exatamente agora. Vocês realmente são arcanjos. Os arcanjos são seres que estão muito perto da fonte, Espírito, Deus, mas não são completamente uno com ele. Estão um passo para fora da consciência absoluta, isto é, dos seres puros sem diferenciação, identidade ou individualidade. Os arcanjos têm um tipo de individualidade. Existe singularidade em todos eles. Pode-se dizer que um arcanjo tem certas características. Não se pode dizer isto de Deus, ou da fonte. Deus é tudo e nada. Por isto, os arcanjos entraram no reino da separação, o reino de eu versus o outro. Eles fazem parte da dualidade, embora ligeiramente. Um arcanjo é um aspecto de Deus que se manifestou como um ser específico, uma forma específica. O filósofo grego Platão chamou isto de uma ideia, o que nos nossos termos é uma realidade energética básica, ou arquetípica que transcende o mundo físico. Nesse sentido, os arcanjos são ideias platônicas. Existe um arcanjo, ideia, do amor, da verdade, da bondade, etc., cada um personificando a energia de um aspecto específico de Deus. Os arcanjos não são tanto pessoas, mas campos de energia com uma propriedade característica. Porque o Espírito ou Deus exteriorizou aspectos de si mesmo, deste modo, ele fez isso pela alegria da criatividade. As energias de arcanjo são uma expressão da inesgotável alegria criativa de Deus. Os arcanjos não estão fora de Deus. Nada está fora de Deus. Deus está em tudo. Deus está presente em todas as energias criadas como o aspecto espiritual. Este aspecto é o que torna una todas estas energias. O que separa um ser de outro, o que o faz diferente e único, é o aspecto da alma. O aspecto da alma inclui a individualidade de um ser. Todos os seres criados que têm individualidade são verdadeiramente uma união de espírito e alma, de consciência, espírito, e experiência, alma.
A criação é uma dança de espírito e alma. Os arcanjos são, por assim dizer, os filhos primogênitos de Deus. Não são os primeiros num sentido linear, mas no sentido de estarem muito próximos de Deus. Eles carregam uma profunda consciência interior da sua divindade, o aspecto espiritual. Os humanos percebem os arcanjos como uma luz brilhante e pura. Existem diferentes arcanjos. Todos os arcanjos emanam energia, como raios de luz de um sol. Emitindo estes raios cada vez mais longe, o arcanjo entra em contato com espaços desconhecidos, com reinos de experiência que são novos para ele. A energia do arcanjo estende-se para fora, e neste movimento espontâneo, criativo, ela desliza através daquilo que é outro, diferente dela, aquilo que não é luz, mas escuridão. Aqui, escuridão significa simplesmente mais afastado da unidade, espírito, mais voltado para os reinos da individualidade. Deus, ou espírito, não é nem escuridão, nem luz. Deus simplesmente é, os arcanjos são seres de luz. Ao criar a luz, Deus também criou a escuridão. Isto é simplesmente porque os arcanjos estão na dimensão da dualidade, fora da unidade. Eles têm um sentido da individualidade. A criação do ser de luz, o anjo, trouxe consigo a criação do ser escuro, a parte do ser, onde a luz está ausente. Existe beleza nesta polaridade, já que constitui a dinâmica da criação. Deus, ser e consciência puros, desejava a experiência, e esta experiência ela, obteve através do universo criado, através da sua presença nos aspectos luminoso e escuro desse universo. O que os arcanjos iam experimentar, depois de entrarem no reino da dualidade, Deus não sabia. Isto é, o que ele ansiava. Não conhecer tudo, mas experimentar algo novo. Ao darem um passo para fora da unidade, os arcanjos entraram no espaço vazio, um espaço de potencialidade, um espaço de possibilidades inesgotáveis. Os arcanjos descobriram que eles podiam criar muitas formas, e viver dentro delas. Toda forma que vocês habitam, como um ser consciente, tem um certo ângulo, ou perspectiva inerente a ela, que permite que uma consciência sem forma experimente as coisas de maneiras específicas. Todo o processo dos arcanjos aventurando-se, em busca de experiências pode ser retratado como uma imensa cascata, de luz cintilante. A energia dos arcanjos saiu, aos borbotões da fonte, Deus, como um fluxo massivo de água brilhante, cintilante, indo em todas as direções. Dentro desta enorme corrente de água, pequenas correntes se separaram, e foram se dividindo em correntes menores ainda, até chegarem a ser pequenas gotas de luz líquida. Estas gotas podem ser comparadas como unidades individuais de consciência, cada uma com seu próprio conjunto de experiências. A dança do espírito e da alma agora havia verdadeiramente começado. As unidades individuais, de consciência, que nós chamamos almas, seguiram sua viagem. Elas carregavam, no fundo de si mesmas, a energia do espírito, ou da fonte, bem como a energia do arcanjo da qual originaram. Mas, à medida que viajaram para mais e mais longe, elas vieram a experimentar que era possível esquecer suas origens, esquecer sua divindade, e perder-se, na escuridão, e na ilusão. Esta polaridade de escuridão e luz podia ser melhor experienciada como um ser humano, vivendo na Terra. Quando descrevemos o processo dos arcanjos emanando da fonte e finalmente tornando-se um ser humano, parece que estamos contando uma história linear, cronológica. Mas isto não é assim. A emanação ou cascata de energia de Deus está acontecendo agora mesmo. Este relato lhes fala sobre as identidades que estão disponíveis para vocês agora, não sobre quem vocês foram num passado distante. Neste preciso momento, há uma camada de energia pura de arcanjo dentro de vocês, uma camada de luz pura. Também há camadas de confusão e medo dentro de vocês. Mas vocês podem escolher, a qualquer momento, ser, o ser de luz, o anjo que vocês são.
Isto não é algo que vocês precisam desenvolver, é simplesmente uma parte de quem vocês são. É importante que se deem conta de que vocês não precisam admirar mestres espirituais, guias ou anjos. Não existe nenhuma autoridade acima de vocês. Vocês mesmos estão entre os primogênitos, sentados próximos ao trono de Deus. Vocês mesmos são Deus e anjo. A forma mais fácil de entrar em contato com seu ser de luz é conectando-se com a camada de pura consciência, de puro espírito, dentro de vocês. Vocês fazem isto aquietando-se, nos níveis externo e interno. O silêncio que vocês experimentam então, na verdade está sempre presente em vocês. Vocês só têm que se conscientizar dele. Quando vocês estão conectados com o silêncio, a dimensão da eternidade dentro de vocês, vocês podem sentir o desejo do espírito por experiência. Foi deste desejo que nasceu o seu ser de luz. A alma experimenta a maior alegria na interação entre o espírito e a experiência, a interação entre a divindade e a humanidade. Este é o segredo do universo. Quando vocês são puramente espírito, sua realidade é estática. Nada muda. A experiência e o movimento só aparecem quando há um relacionamento com algo fora de vocês, espírito. Quando vocês sentem algo diferente de vocês mesmos, há um convite para explorar, sentir, descobrir. Mas para experimentar algo diferente de vocês, vocês precisam sair da unidade absoluta, fora de Deus, Espírito. Quando vocês fazem isto, passam a ser uma alma individual. Vocês são uma alma única, um pé no reino do absoluto, um pé no reino do relativo, dualidade. Em suas explorações da relatividade, dualidade, vocês podem se afastar tanto do lar, que perdem contato com o elemento de espírito dentro de vocês. Então sua alma se perde na ilusão do medo e da separação. A maior alegria possível é quando vocês fazem parte no reino da experiência, enquanto permanecem conectados com o espírito, com o lar. A interação equilibrada entre o espírito e a alma é a fonte da maior criatividade e amor. Deste ponto de vista, vocês todos estão a caminho de encontrar o equilíbrio correto entre a unidade absoluta e ser uma alma individual. Aqueles entre vocês que são trabalhadores da luz estão, no presente, trabalhando em direção a uma maior conscientização da sua unidade com o espírito. Eles viajaram dentro da dualidade por muito tempo, e eles, você por exemplo, meu querido leitor, estão prontos para regressar ao lar. No entanto, não para um lar estântico de pura unidade, mas para uma realidade dinâmica, criativa de humanos divinos, multidimensionais, cuja experiência estará cheia de alegria e luz. Este é o final da série Trabalhadores da Luz. Em todos aqueles que leram isto, há uma intensa saudade do lar, e uma profunda determinação para realizar seus desejos mais profundos. Mantenham seus anseios e desejos vivos, e confiem neles, porque eles os levarão ao lar. Com meu mais profundo amor, Yeshua.